Imagine acordar todos os dias. Você abre os olhos. O sol entra pela janela. É um novo dia, cheio de promessas e desafios. Para muitos, o simples ato de se levantar da cama, de caminhar até a cozinha para pegar um copo d'água, é uma vitória silenciosa, uma conquista monumental. A independência não é apenas um conceito abstrato, é a liberdade de ir e vir. É a dignidade de realizar as tarefas mais básicas sem precisar de ajuda. É a capacidade de escrever a sua própria história com os seus próprios passos, no seu próprio ritmo. Essa busca pela autonomia é o motor que move a vida de milhões de pessoas que enfrentam a realidade da deficiência física. Pense no corpo humano como uma orquestra afinada, onde cada membro, cada músculo, cada nervo toca uma nota precisa em perfeita harmonia. Agora, imagine que um dos instrumentos silencia. A melodia muda. A rotina se transforma em um labirinto de obstáculos. Amarrar um cadarço, segurar um talher, abraçar quem você ama. Tudo exige um novo aprendizado, uma nova coreografia. A ausência de um membro não é apenas uma limitação física, é um desafio emocional e psicológico que testa a resiliência humana ao extremo. A vontade de superar, de se adaptar, de redescobrir o mundo é uma força poderosa, uma chama que nunca se apaga. A importância da independência transcende o indivíduo. Ela reverbera na família, na comunidade, na sociedade como um todo. Quando uma pessoa conquista sua autonomia, ela não apenas melhora a sua qualidade de vida, mas também inspira todos ao seu redor. Ela se torna um agente de mudança, mostrando que os limites são, muitas vezes, apenas percepções. A jornada para reconquistar essa liberdade é pavimentada com coragem, determinação e, cada vez mais, com o incrível poder da ciência e da tecnologia, que oferecem novas ferramentas para reescrever destinos e transformar o que antes era impossível em uma nova e vibrante realidade. É nessa encruzilhada entre a necessidade humana e a inovação científica que a mágica acontece. A busca por uma solução que pudesse devolver não apenas a função, mas também a sensação de pertencimento, de integridade, impulsionou gerações de inventores e sonhadores. A história das próteses é a história dessa busca incansável. É uma saga que começa na madeira e no couro e nos leva a um futuro de microchips e inteligência artificial. Uma jornada que reflete o nosso desejo mais profundo, o de sermos inteiros, completos, donos do nosso próprio caminho, capitães da nossa própria alma. Houve um tempo, não muito distante, em que as próteses eram pouco mais do que substitutos estéticos, esculturas passivas. Pense em ganchos de metal e pernas de pau. Eram pesadas, desajeitadas, feitas de materiais rígidos como madeira e aço. Elas cumpriam uma função básica, sim, mas a um custo muito alto. O desconforto era constante. O encaixe, muitas vezes doloroso, causava feridas e calos. A mobilidade era extremamente limitada, exigindo um gasto de energia enorme do usuário para cada movimento. Era uma solução que, muitas vezes, criava novos problemas, um lembrete constante da perda, em vez de um símbolo de superação e esperança. A funcionalidade dessas peças antigas era rudimentar. Uma perna protética não tinha a articulação fluida de um joelho ou tornozelo. Andar era um ato mecânico, arrastado, que sobrecarregava as articulações saudáveis e a coluna. Uma mão protética era, em essência, uma ferramenta de preensão simples, incapaz da delicadeza necessária para segurar um ovo ou da firmeza para abrir um pote. O estigma social também era um peso adicional. As próteses eram visíveis, grosseiras e muitas vezes escondidas sob roupas largas. Elas não se integravam ao corpo, eram apêndices estranhos, testemunhas de uma tecnologia que ainda engatinhava em sua missão de restaurar a vida. Imagine o esforço diário. Cada passo era uma batalha contra a gravidade e o atrito. Cada tarefa manual era um quebra-cabeça complexo.
A falta de feedback sensorial significava que o usuário não sentia o chão sob os pés ou a textura de um objeto na mão. Era como interagir com o mundo através de uma barreira espessa e insensível. Essa desconexão entre o corpo e o dispositivo limitava profundamente a confiança e a espontaneidade. A vida se tornava um roteiro cuidadosamente planejado para evitar surpresas, para minimizar o risco de uma queda ou de um objeto que escapa das mãos. Era uma existência reativa, em vez de proativa. Mas a semente da mudança já havia sido plantada. A insatisfação com essas limitações alimentou a imaginação de engenheiros, médicos e designers. Eles sonhavam com um futuro diferente. Um futuro em que uma prótese não fosse um fardo, mas uma extensão natural do corpo. Um futuro com materiais mais leves, mais fortes e mais confortáveis, como a fibra de carbono e as ligas de titânio. Um futuro onde a eletrônica pudesse imitar a complexidade do sistema nervoso. Essa transição do analógico para o digital, do mecânico para o biônico, marcou o início de uma revolução que estava prestes a redefinir o que significa viver com uma prótese. A grande virada de chave aconteceu quando a tecnologia entrou em cena. A revolução não foi silenciosa. Foi o som de microprocessadores, de motores minúsculos e de algoritmos inteligentes trabalhando em conjunto. As próteses modernas, ou biônicas, são verdadeiras maravilhas da engenharia. Elas são equipadas com sensores avançados, chamados de mioelétricos, que conseguem ler os sinais elétricos enviados pelos músculos do membro residual. Quando a pessoa pensa em mover a mão ou o pé, os músculos se contraem, e esses sinais são captados, decodificados e traduzidos em movimento. É quase como controlar a prótese com a força do pensamento. A intenção se transforma em ação. Essa tecnologia abriu um universo de possibilidades. Uma mão biônica agora pode realizar dezenas de movimentos diferentes. Ela pode segurar um cartão de crédito com a mesma precisão com que segura uma bola de tênis. Os dedos se movem de forma independente, permitindo gestos complexos que antes eram impensáveis. No caso das pernas, microprocessadores analisam o terreno milhares de vezes por segundo, ajustando a resistência e o ângulo do joelho e do tornozelo em tempo real. Isso permite que a pessoa ande em superfícies irregulares, suba e desça escadas com um passo natural e até mesmo corra, dance ou pratique esportes com segurança e confiança. No Brasil, temos exemplos inspiradores que dão rosto a essa transformação. Pense em atletas paralímpicos que quebram recordes mundiais usando lâminas de corrida de última geração, feitas de fibra de carbono. Pense na dona de casa que, após anos de dificuldade, volta a cozinhar para a família, cortando legumes com firmeza e segurança, usando sua nova mão biônica. Conhecemos histórias de músicos que voltaram a tocar seus instrumentos, de artistas que voltaram a pintar, de pais que podem novamente segurar seus filhos no colo sem medo. Cada uma dessas histórias é um testemunho do poder libertador da tecnologia. A prótese deixa de ser um objeto estranho e se torna parte da pessoa, uma ferramenta de empoderamento. O segredo está na sinfonia entre hardware e software. A inteligência artificial aprende os padrões de movimento do usuário, tornando a prótese cada vez mais intuitiva e personalizada com o tempo. É uma relação simbiótica. A pessoa ensina a prótese, e a prótese ajuda a pessoa a redescobrir suas capacidades. Essa integração profunda entre homem e máquina está derrubando barreiras físicas e psicológicas. A ciência não está apenas devolvendo um membro, está restaurando a autoestima, a independência e a alegria de viver uma vida plena e ativa, sem limitações. É a tecnologia a serviço do que temos de mais humano, a vontade de seguir em frente. Se o presente já é impressionante, o futuro das próteses parece saído de um filme de ficção científica. E a melhor parte, ele já está sendo construído nos laboratórios de hoje.
As pesquisas avançam em direções fascinantes. Uma das fronteiras mais promissoras é a da osteointegração, um procedimento cirúrgico onde um implante de titânio é fixado diretamente no osso do membro residual. A prótese então se conecta a esse implante. Isso elimina a necessidade do encaixe tradicional, que pode ser desconfortável, e cria uma conexão estrutural e funcional muito mais estável e direta entre o esqueleto e o membro artificial. A sensação de que a prótese é parte do corpo se torna ainda mais real. Outra área de pesquisa de tirar o fôlego é a da integração neural. Cientistas estão desenvolvendo interfaces que conectam a prótese diretamente aos nervos do membro. Isso permitiria uma comunicação de mão dupla. O cérebro enviaria comandos de movimento com uma precisão sem precedentes, e a prótese enviaria sinais de volta para o cérebro, restaurando o sentido do tato. Imagine poder sentir a textura de um tecido, a temperatura de uma xícara de café ou a pressão de um aperto de mão através de dedos artificiais. Essa restauração sensorial é o próximo grande salto, a peça que falta para fechar o ciclo e tornar a experiência de usar uma prótese o mais natural possível. A inclusão é a palavra-chave para que essas maravilhas cheguem a quem precisa. O desafio é tornar essas tecnologias mais acessíveis e baratas. A impressão 3D, por exemplo, já está permitindo a criação de próteses personalizadas a um custo muito menor, especialmente para crianças, que precisam de substituições frequentes à medida que crescem. A colaboração entre universidades, empresas e o setor público é fundamental para acelerar a pesquisa e garantir que os avanços beneficiem toda a sociedade, não apenas uma pequena parcela. Um mundo mais acessível não se constrói apenas com rampas e elevadores, mas também com acesso democrático à tecnologia que devolve a dignidade. No final das contas, esta é uma história de otimismo e transformação. É a prova de que a engenhosidade humana, quando guiada pela empatia, não tem limites. Cada avanço, cada nova prótese, cada vida transformada é um passo em direção a um futuro mais inclusivo. E todos nós podemos fazer parte disso, apoiando pesquisas, promovendo a acessibilidade e, acima de tudo, olhando para as pessoas com deficiência, não por suas limitações, mas por seu imenso potencial. A revolução das próteses nos ensina que, com esperança e ciência, podemos reconstruir não apenas corpos, mas também sonhos, futuros e um mundo onde todos tenham a chance de caminhar com seus próprios pés.